Ele está lá, Alexandre Silvestre, no Parque São Jorge. Parabéns, Silver, pelo Dia do Jornalista para você. O Timão venceu, convenceu contra o Vasco, mas escapou, né, de uma polêmica. Conta pra gente. Jogo de sábado à noite em Itaquera, Michele. Boa noite para você. Estou passando frio aqui na região do Tatuapé, na sede social do Corinthians. Vou até pedir para o Thomas Jefferson e para o Rafael Leão, minha equipe de externa, mostrarem um pouquinho da movimentação aqui na rua São Jorge, sede social do Timão, Parque São Jorge. Fazem dia, faz frio na ZL e a noite foi quente em Itaquera, na vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, goleada por 3-0, um placar que poderia ter sido até mais elástico, porque o VAR, ao meu ver, anulou 2 gols legítimos do Corinthians. O VAR realmente veio para diminuir os erros e acabar com as polêmicas. Eu tô vendo. Bom, o Corinthians ganhou com 3 gols, um do Yuri Alberto com passe do Memphis Depay, o outro do Memphis com passe do Yuri. O terceiro que valeu foi contra do zagueiro, do lateral do Vasco da Gama. E o Memphis Depay, no gramado, após a vitória do Corinthians, reclamou de 2 pisões. O pisão com os 2 pés na bola, que não pode mais, que ele fez na final do Campeonato Paulista, quer dizer que não pode mais provocar dentro da regra do jogo. Será que pode driblar para trás da carretilha? Pode ainda comemorar? Bom, o Memphis falou desse assunto e falou de um outro pisão que ele sofreu no tornozelo. Ele continuou no jogo, o tornozelo dele tá desse tamanho, inchado, tá fora da partida de amanhã pela Sul-Americana, mas nesse caso, aí é uma questão interpretativa, ele reclama que poderia ter sido acionado o VAR para expulsão do marcador do Memphis que pisou no tornozelo dele. Para mim, no máximo, cartão amarelo, foi um acidente de trabalho. Fizeram a falta nele, concordo, acho que foi falta, mas não para cartão vermelho direto. Enfim, fala aí, Memphis Depay. I don't know what the VAR did. I think first half the VAR should check about my ankle. I think that was a clear foul, red card, but instead they prefer to make rules here that not standing on the ball. I mean, what are we talking about? Brazil's about football, no? I think that if we continue like this in the board, who decides football in Brazil, that we do the wrong thing. So I want to be clear with that. Brazil is a country where you play football, and football you play not only with your feet, also with your mind. So I think that they have to do a better job. Eu assino embaixo. Tanta coisa para se preocupar no futebol brasileiro, os caras querem impedir a provocação, que é um jogo mental também que você pode oferecer ao adversário. São assuntos polêmicos para vocês debaterem. Eu volto já já com mais Corinthians para falar da dupla de ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Será que é mesmo a melhor dupla ofensiva hoje do futebol brasileiro? Para mim é, mas esse é um assunto para daqui a pouco. Pois é, e aí eu concordo com o Memphis, mas a regra não diz isso, então a gente tem que seguir a regra, não é isso, Alex? Infelizmente, se a gente tiver que brigar com alguma coisa ou com alguém, seria com a regra ou com quem faz a regra, ou quem orienta os árbitros, né? Infelizmente existe essa regra, por exemplo, de não poder prender a bola com os 2 pés. Então essa já é uma regra que existe no futebol. E no caso de subir na bola, na prática, ele está prendendo a bola com os 2 pés, além de estar provocando o adversário. E na visão de quem faz a regra, ele não só infringe o regulamento prendendo a bola com os 2 pés, mas também ele comete uma atitude antidesportiva, que é o termo utilizado para punir um jogador que faz uma jogada que não tem a ver com a objetividade do esporte. Então, nesse caso, seria tiro livre indireto, 2 lances, né, no popular, e cartão amarelo. A regra é chata? A regra tira a beleza do espetáculo? Tira. Eu concordo. Mas se a regra é essa, infelizmente, ela tem que ser respeitada. E os árbitros não podem inventar uma regra extra e liberar isso que o Memphis Depay fez, porque senão ele estará infringindo a regra do jogo e ele será punido. Então, infelizmente,
para quem gosta do futebol arte, irreverente, provocador ou provocativo, não pode mais. Eu concordo com tudo que você disse e concordando, só colocando aqui minha opinião, tá chato, né, gente? Chato, Pelo chato, amor de chato, Deus, não pode subir na bola mais. Chato. Daqui a pouco você vai fazer Daqui a gol, pouco vai não vai pedir poder desculpas. chutar a bola, hein? Aí ó, o rapaz faz um gol num clássico, aí é torcida única. Ele é do time visitante. Onde é que ele vai comemorar? Ele comemora num canto lá, aí é xingar, tal, aquela coisa, responde. Sabe, não dá mais esse tipo de futebol. Tá muito chato, tá muito chato. Essa regra aí, ela prendeu a bola, tal, beleza, tudo certo, tá lá na regra, você tem razão. Só que aí, ele tá fazendo uma coisa que, ao meu ver, difere um pouquinho de, prendeu a bola. Uma coisa o cara caiu, segurou a bola ali com o pé, tal, prendeu. Isso daí, cara, é pra gastar o tempo, é a provocação do futebol, é aquela coisa que a gente sabe que faz parte do jogo. O Memphis disse aí, claramente, o futebol também se joga com a mente. Ele tá corretíssimo. Ali ele fez pra gastar um tempo, acabou o jogo ali. Na final ali, contra o Palmeiras, acabou o jogo nessa hora. Então, assim, o futebol tá muito chato, essa é a grande verdade. Você não pode fazer mais nada. Daqui a pouco você vai fazer gol, vai ter que pedir desculpas, e isso aí contribui para que a gente não tenha mais esse tipo de... Poxa, lembra lá antigamente quando tinham várias jogadas, vários tipos de jogadores fazendo esse tipo de provocação, e depois se resolviam, estava tudo certo, agora não, agora tudo é falta, nada pode, é cartão, tá muito chato. As comemorações que marcaram época, né, na década de 90. Lembra o Viola? Viola, Paulo Nunes. Fazendo porco. Paulo Nunes, Edmundo, Oséias. Os caras faziam provocações, brincavam, comemoravam de um jeito irreverente. Tomou E cartão, todo Viola? mundo gostava. Não, naquela época não tinha isso. Daqui a pouco não vai poder comemorar o gol. Pois é. Falando. Agora de falar sobre o Corinthians, o Timão ainda pensa em contratação de reforços. Vale a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que disputaram o estadual termina nesta sexta-feira. Quem não contratar agora vai precisar esperar até o mês de junho. E dá para contar que o Corinthians não tem nenhum planejamento de anunciar reforços nessa semana. O atacante Fabinho do América, que foi bastante especulado, nunca esteve de fato nos planos do Timão. Existiu um oferecimento do atleta, o Corinthians acabou não levando essa história adiante. Em relação ao zagueiro Patrick, no Novo Horizontino, também foi oferecido, causou boa impressão, mas depois de uma segunda avaliação, o Corinthians decidiu por não levar a história adiante. Cheguei a conversar com o empresário do Patrick, que me afirmou que se a negociação acontecer, ela vai ficar para metade do ano. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, fluxo de caixa apertado, dívidas com clubes, com jogadores, com empresários, e por conta disso, o presidente Augusto Melo decidiu recuar e abriu mão de reforços. É por isso que o Corinthians não foi ao mercado, nem na primeira janela, em janeiro, nem na segunda. Importante lembrar também que dentro de campo a coisa tem funcionado. O Corinthians, campeão paulista, deixou boa impressão, até por isso reforça a possibilidade de manutenção do atual time sem a chegada de novos reforços. Só para completar o noticiário alvinegro, a torcida está se mobilizando para que nessa segunda-feira o clube chegue a 40 milhões de receita com aquela vaquinha virtual para o pagamento das dívidas do estádio. Eram 39 milhões e 600 mil, a campanha entre torcedores permite que se imagine que sejam alcançados 40 milhões de reais nas próximas horas. Por conta dessa vaquinha, o Corinthians já conseguiu pagar 75 boletos referentes ao financiamento do estádio. Só para completar, o Corinthians já está em território colombiano para o confronto contra o América de Cali, na Sul-Americana, nessa terça-feira. Igor Coronado, Memphis Depay, Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique e Angeleri são desfalques. De Corinthians, Caioba, vamos lá com Plácido Bercio, vamos lá. Corinthians jogou bem, Memphis jogou bem, voltou a boa fase. Yuri Alberto era capitão do meu Cartola. Plácido, boa tarde, meu querido. Corinthians jogou bem, amassou o Vasco, ganhou por 3-0, mas já tá pensando na Sul-Americana. Viajou com força completa? Boa tarde, meu querido. Oi, Fred, Caio, um abraço para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente. Não viajou com força completa. Do elenco corintiano, 5 jogadores importantes estão no departamento médico e treinaram hoje de manhã aqui no CT, estão fazendo fisioterapia. São eles Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angeleri, Igor Coronado e o Memphis Depay. Isso abriu espaço para que o técnico Ramon Dias levasse alguns jogadores que não costumam ter tantas chances, como por exemplo uma dupla que jogou a última Copa São Paulo,
o meia Dieguinho e o Guinegão, atacante que foi o nosso personagem da série Promete aqui no Globo Esporte. Os dois viajaram, estão fazendo a primeira viagem internacional deles com o time profissional do Corinthians. Falei agora há pouco com a família do Gui, tá todo mundo muito feliz e pegaram uma viagem boa, né? O clima tá legal, vitória por 3-0 contra o Vasco no último sábado. O primeiro gol foi do Yuri Alberto, o segundo do Memphis Depay e o terceiro contra, mas o Memphis participou da jogada, tiveram outros 2 gols anulados. O Corinthians jogou muito no último sábado. Verdade, Plácido. E o Memphis tá pistola com a CBF também, né? Vou até pedir para colocar aí na imagem, porque depois do jogo ele colocou, olha aqui, ele postou o tornozelo e falou Today VAR saw everything. Gostou da minha pronunciation? Você Que isso? Ele falou, hoje o VAR viu tudo. E além disso, né, dele reclamar que o VAR não viu, ele também tá pistola com outra coisa, não é, Plácido? Conta aqui pra gente. Na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, o Memphis Depay subiu na bola, aquele lance que deu uma confusão toda. E aí no último sábado, a CBF emitiu um ofício dizendo que no Campeonato Brasileiro, quando o jogador fizer esse tipo de lance, vai ser punido com cartão amarelo e vai ser marcado um tiro livre indireto. O Memphis Depay reclamou na entrevista pós-jogo e fez um pronunciamento nas redes sociais dizendo que a alegria e a paixão dos jogadores na hora de se expressar em campo jamais deveria ser limitada. Confusão, hein, Fred? Confusão mesmo. Obrigado, Plácido. Caioba, o que você acha dessa regra? Acho que o Memphis está certo. Acho que não tem que tolher o talento de ninguém. Um jogo de futebol é um jogo de desequilíbrio. Ele pode ser físico, ele pode ser tático, técnico ou mental. Eu tenho que te tirar da zona de conforto. Existe um juiz para analisar isso. Eu nunca fiz, eu não faria. Mas quem tem habilidade para isso tem que fazer. E se houver excesso, o juiz tem o cartão como artifício. Acho que a CBF e a Conmebol, porque parece que ela está catando uma decisão da Conmebol, estão completamente equivocados. O mundo está ficando chato e o futebol está indo nessa linha. Não, tem tanta coisa para se preocupar. Vai se preocupar com subir na bola? Isso. Enfim. A respeito dessa dupla, Yuri e Memphis, antes dos números de ambos, vamos à opinião agora sim do técnico deles, Ramon Dias, feliz da vida com o desempenho dos caras que estão muito entrosados dentro e fora de campo. Fala, Ramon. 8 meses que están trabajando juntos. Es muy importante para nosotros el manejo de juego ahí en la mitad de la cancha, de 3/4 para adelante. Y son 2 goleadores. Memphis a mí personalmente me gusta que convierta más, porque es el atacante, es el extranjero, es el jugador, uno de los jugadores más importantes que tenemos. Yo siempre hablo con él y me gusta que convierta porque es un jugador importante. Hoy Yuri está en un gran momento, nos está definiendo cada jugada. Cuando estaba Garro también hacían la definición, teníamos un tridente muy importante. Romero también hizo muchos goles importantes. Ojalá que Coronado también en esa posición pueda convertir y ser importante para nosotros. Pero estamos felices de mitad de cancha para adelante con todo el juego, cómo están generando. Y hoy me parece que fue un partido muy especial porque queríamos demostrar a la gente cómo jugamos acá en la arena. Así que estamos felices por todo el grupo, cómo jugó. A chegada do Memphis potencializou o futebol do Yuri Alberto e os dois estão jogando muito bem. Eu fiz aqui um recorte com a ajuda da produção do Gazeta Esportiva, dos jogos e do desempenho nos números dos 2 jogadores, Yuri e Memphis, na temporada 2025. O recorte é desse ano. Memphis Depay, em 18 jogos, marcou 3 gols, deu 8 assistências, 11 participações diretas em gols em 18 jogos. O Yuri Alberto jogou 21 vezes, tem 8 gols no ano, com 1 assistência. Total de 9 participações diretas. Ou seja, os dois têm 20 gols marcados em 36 do Timão na temporada. Ou melhor, 20 gols marcados não, 20 participações diretas nos 36 gols marcados pelo Corinthians. Mais da metade dos gols do Corinthians no ano passam pelos pés do Yuri e do Memphis Depay, Michele. Será essa a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro atualmente? Depois eu deixo a pergunta aí, a gente falou sobre isso ontem no Mesa Redonda, depois eu deixo a pergunta aqui para o Alex e para o José Paes. Agora minha pergunta. José Paes, e aí?
Antigamente a gente tinha muito essa questão da dupla de ataque. É a melhor né? dupla? Eu tava pensando aqui, acho que o Pedro tá machucado, né? Não ainda tá tá jogando. voltando ainda. Você tem o Paulinho também lá no Que ainda não Palmeiras, estreou. se não for a melhor, tá entre as 3 melhores. Acho né? que nesse uma baita momento é a melhor, eu nesse acho. momento acho que é a melhor, sim. Antigamente a gente tinha muito isso, né? As duplas de ataque marcantes, É. os caras se completavam muito. É. E aí depois o futebol mudou, jogando com 3 atacantes, os pontas, né? Os externos, e aí mudou muito. Mas acho bem legal essa dupla Yuri e Memphis. E o Memphis é um grande jogador, ele potencializa os jogadores que estão ao redor dele, né? Então essa vinda dele pro Brasil foi bem legal. Eu acho que ele tá ajudando muito o Corinthians e ajudando também o próprio Yuri a crescer, que é um baita jogador, é um fazedor de gols. E com o Memphis ali ficou mais confortável para ele. Então, estão formando uma belíssima dupla. O Memphis deu confiança pro Yuri Alberto, né? E não tenho dúvida de que essa dupla hoje é a melhor do Brasil, é a melhor dupla de ataque do nosso futebol. A gente pode ter daqui a um tempo Paulinho e Vitor Roque já entrosados, a gente pode ter a volta do Pedro com o Bruno Henrique. São duplas que tem tudo também para arrebentar. Gabigol e Dudu. Gabigol e Dudu eu acho mais difícil, mas, enfim, neste momento, Yuri Alberto e Memphis Depay são os melhores. Qual a ideia de um jogador como esse em relação a tudo aquilo que ele está fazendo? 10 gols, né? 32 jogos, 25 como titular, 72%, um título paulista maravilhoso, que ele foi muito importante para ganhar esse título paulista. E se esse cara ganhar o brasileiro e que o Corinthians é candidatíssimo ao título brasileiro, o Corinthians é candidato ao título brasileiro. Daquilo que eu estou vendo do campeonato, daquilo que eu estou vendo dos times, daquilo que terminou os campeonatos estaduais, daquilo que está acontecendo, o Corinthians é candidatíssimo ao título brasileiro. O que você pensa do Memphis Depay, meu querido Godoy? Ele está ganhando, já ganhou, está conquistando o sentimento do torcedor do Corinthians, aquele mesmo sentimento que o torcedor do Corinthians nutriu por alguns anos com o Fred Rincon, né? Jogador estrangeiro, vestindo a camisa do clube, sendo vencedor e ajudando o grupo a ser Saudade forte, do Rincon, viu? a ser forte. Ele não tem aquele mesmo comportamento de liderança do Rincon, mas ele exerce essa liderança técnica, com o que ele faz e com o que ele proporciona aos seus companheiros também. Nós vivemos no futebol brasileiro um nivelamento técnico baixo. Mesmo assim, ele mostra individualmente a qualidade que ele tem. Então, para mostrar a qualidade elevadíssima que ele tem, não precisa comparar com o baixo nível técnico que nós temos dos craques brasileiros que estão no futebol brasileiro. Portanto, não é só fazendo individualmente, mas o que ele proporciona para o grupo é importantíssimo, e essa identificação de sentimento com o torcedor corintiano, muito bacana, muito bom, que ele saiba retribuir, e ele está retribuindo. Salve, salve, corintiano, vamos lá, amanhã é dia de jogo e jogaço. O Corinthians vai visitar o América de Cali na Conmebol Sul-Americana, amanhã às 21h30, segundo jogo aí da fase de grupos da Sul-Americana. O Corinthians perdeu o primeiro jogo pelo placar de 2-1, e amanhã o jogo é contra o líder do grupo, o América de Cali, que não é um time nada bobo, só que o Corinthians precisa aí buscar a vitória. O Corinthians vai com 6 desfalques, Angileri não vai jogar, Memphis Depay não vai jogar, entre outros aí, Rodrigo Garro, o goleiro Hugo Souza, ambos estão afastados aí com problemas de saúde no departamento médico. O Hugo Souza deve voltar daqui a 2 semanas, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. O Rodrigo Garro deve voltar apenas no mês que vem ou daqui a 2 meses, não se sabe ainda. O problema dele é um pouco mais sério. E depois desse jogo aí contra o América de Cali, o Corinthians vai visitar o Palmeiras, então são 2 jogos seguidos do Corinthians sendo visitante. E esse jogo contra o Palmeiras também vai ser um jogo bem difícil aí, pelo Campeonato Brasileiro. Vai acontecer no sábado, dia 12, às 18h30. Vai ser na Arena Barueri e não no Allianz Parque, porque vai ter um show lá no Allianz, como sempre, né? Sempre tem mais show do que jogo no Allianz Parque. Mas bom para o Corinthians, que não vai enfrentar aí o Allianz Parque e aquela torcida do Palmeiras. Vai ser num campo neutro, campo de Barueri. E assim segue o Brasileirão. O Corinthians, que nesse momento é o segundo colocado, mesmo número de pontos do Internacional, ambos com 4 pontos. E o Corinthians segue logo atrás pelo critério de desempate, mas está pau a pau ali. Se ganhar do Palmeiras, tem tudo
para embocar a primeira colocação do Brasileirão. Notícias do dia: Memphis Depay anuncia um novo documentário sobre a chegada dele no Corinthians. Ele diz aí como que foi toda a trajetória, o que ele esperava do Corinthians do Brasil e o que ele acha hoje do campeonato brasileiro, né, dos times brasileiros, principalmente do Corinthians e da torcida corintiana que conquistou ele, e hoje ele se declara aí um verdadeiro corintiano. O elenco do Corinthians sai para treinar em Cali e atende os torcedores. Então já está lá em Cali, o Corinthians já está treinando para o jogo importantíssimo de amanhã. O Corinthians, como eu disse anteriormente, vai com um time misto, porém vai com sangue nos olhos e não pode perder esse jogo se quiser se classificar para a próxima fase aí da Sul-Americana. Beleza, galera? Você que não é inscrito ainda, se inscreve logo aqui abaixo, curta, comenta e compartilha e vai Corinthians!